Oi, turma do segundo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Preparados para a gente começar mais uma semana de aula? Muito bom! Essa semana agora nós vamos falar de um tema muito especial, o Dia das Mães. E vocês, já abraçaram bastante a mamãe? Muito, muito, muito forte? Já deram muitos e muitos beijinhos nas mamães? Sim, não é verdade? Bom, então essa semana a gente vai estar falando sobre elas, as mães. Bom, nessa última semana de aula, do dia 3 ao dia 7, nós realizamos a recuperação das atividades. Então, alguns alunos receberam as atividades de forma diferenciada para trabalhar a escrita das atividades no caderno. E outros alunos tiveram a oportunidade de estar colocando as atividades em dia, organizando as atividades, certo? E essa semana nós vamos estar falando sobre o Dia das Mães. Então vamos lá falar desse tema tão especial? Vamos olhar o nosso calendário? Bom, então nesse mês de maio já se passou o dia 1º, né? Ó, que foi no sábado. Ele tá de vermelho porque foi o dia 1º de maio, dia do trabalho. Foi um feriado. E nós comemoramos aqui no dia 9, ó, dia 9 que foi ontem, o Dia das Mães, né? Então nós passamos aqui depois do dia 1º, foi o dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8 e dia 9 que foi ontem. Ontem foi comemorado o segundo domingo de maio, ó, dia 9, Dia das Mães. E essa semana nós vamos estar falando sobre as mamães, que são tão especiais na nossa vida, não é verdade? Porque todo dia é Dia das Mães, né? Não é verdade? Elas que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso amor, são tão especiais na nossa vida, não é verdade? As vovós também que são mamães, não é verdade? Às vezes a titia também, que também é mamãe, não é verdade? Bom, então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. E nós vamos falar sobre o Dia das Mães, por que, né, que nós temos esse dia comemorado, o Dia das Mães. Então a gente tem um texto aqui para a gente ler e se informar um pouquinho. O primeiro Dia das Mães no Brasil chega em 1932. No Brasil, o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo do mês de maio, assim como nos Estados Unidos, Japão e Itália. A data foi implementada em 1932, no governo de Getúlio Vargas, embora já seja comemorado desde 1918, por iniciativa da Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Mais tarde, em 1947, o arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara determinou que o dia fizesse parte também do calendário oficial da Igreja Católica. No país, a data é muito popular e comemorada de diversas maneiras, como eventos especiais e atividades escolares. Bom, então tá aí um pouquinho para a gente saber mais, né, sobre o Dia das Mães, não é verdade? Então já é comemorado há bastante tempo, né? E pra gente falar mais um pouquinho sobre o Dia das Mães, nós vamos trabalhar este poema. Nós já falamos sobre poema, não é verdade? Aqui tem até um lembrete, ó. Poema é um texto com rimas, versos e estrofes. Vocês se lembram? O que são rimas? O que são versos? E o que são estrofes? Bom, cada linha dessa daqui, ó, aqui tem uma linha, ó. Uma linha e aqui tem outra. São duas, não é verdade? Aqui não tem um conjuntinho com duas linhas? Uma, duas. Esses daqui são os versos. Então, aqui a gente tem um verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Estrofes é o conjuntinho. Tá vendo que aqui tem um conjuntinho de 2 versinhos? Aqui mais 2. Aqui já tem 4. Então, são chamadas estrofes.
E rimas, vocês se lembram o que são rimas? São as palavras que têm o mesmo sonzinho final parecido, ó. Janelas, estrelas. As duas palavras não terminam com o mesmo sonzinho final? O L, o A e o S. Janelas, estrelas. Todas as duas terminam com o mesmo som final parecido. Então, são as rimas. A gente tem até aqui a definição, ó. Versos são as linhas do poema. Estrofes, nome dado a cada grupo de versos que compõem um poema. E rimas são as palavras que combinam, que têm o mesmo sonzinho final parecido. Então, essa semana nós vamos estar lendo esse poema aqui, ó, Se as Coisas Fossem Mães, da autora Silvia Ortoff. Então, vamos fazer a leitura junto com a professora? Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, a casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim, os barcos, seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins. E emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Se uma bruxa fosse mãe, seria mãe gozada, seria a mãe das vassouras, da família vassourada. Se a terra fosse mãe, seria mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada, nossa mãe fada seria. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida, faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, as filhas, sendo cadeiras, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente. É mãe verdadeira ou postiça. Mãe, vovó e mãe titia, Maria, Filó, Francisca, Gertrude, Malvina, Alice, toda mãe é como eu disse. Dona mamãe ralha e beija, erra, acerta, arruma a mesa, cozinha, escreve, trabalha fora, ri, esquece, lembra e chora, traz remédio e sobremesa. Tem pai que é tipo mãe, esse então é uma beleza. Bom, legal esse poema, na verdade? Gostaram? Eu gostei bastante. Bom, logo que vocês terminarem a leitura desse poema, nós vamos fazer as atividades de interpretação do texto, do poema. Aqui, olha só, vocês vão completar as frases do poema com as palavras do quadro. Então, aqui a gente tem o quadro com as palavras, ó. E vocês também podem consultar o poema, podem ler o poema novamente. E vão completar aqui, ó, na letra A. Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. Então, vocês podem estar voltando lá no texto, tá? Pode olhar o texto, olha no banco de palavras. E cada frase que vocês forem lendo, vocês vão completando com essas palavrinhas, certo? Número 4. Faça um desenho bem bonito da parte do poema que você mais gostou. Então, a parte que você achou mais legal, que você achou mais interessante, que você gostou mais, você vai vir aqui e fazer um belo desenho usando a sua criatividade, certo? Bom, e aqui, continuando aqui na atividade número 5, atividade de PQV, nós vamos estar falando dos recursos que são limitados, que é o tema que nós estamos falando nas nossas aulas de PQV. E aqui vocês vão representar, através de desenho, o que pode fazer para ajudar em casa e escrever uma frase. Então, você vai fazer o desenho, né?
falando o que você faria para ser um aluno exemplar. Então, olha só, aqui você pode fazer um desenho de você ajudando em casa, né? Já que nós estamos homenageando as mamães, então você pode fazer aqui um desenho do que você pode estar fazendo para ajudar em casa a sua mamãe, não é verdade? E dessa forma também sendo um aluno exemplar. E aqui você vai escrever uma frase, tá? Bem legal, bem criativa, certo? Continuando, nós vamos para a nossa atividade de matemática. E aqui também fala sobre o Dia das Mães. Vocês vão observar com atenção os produtos e os preços e depois responder, ó. Nós temos aqui um colar com brincos e o valor, a bolsa, o anel, o vestido e os sapatos, cada um com o seu valor, certo? Vocês vão ler as informações acima e completar a tabela com o valor de cada produto. Então, o colar e os brincos. Você vai lá, olha e escreve aqui o valor, né? Bolsa, olha lá o valor da bolsa e escreve aqui o valor, certo? Depois que vocês terminarem, vocês vão responder aqui, ó. Qual é o produto mais caro? O produto mais barato? Que presente você compraria para sua mãe, né? Desses daqui que nós podemos observar aqui. Qual o valor desse presente, né? Aqui, Maria comprou o vestido e a bolsa. Quanto ela gastou? Então, você vai pegar o valor do vestido, o valor da bolsa. Pode fazer a continha do ladinho do caderno, lembrando que fica unidade, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. E se a gente quer saber o quanto ela gastou, nós vamos fazer uma continha de mais, né? De adição, de juntar. E aqui, na letra F, Tainara comprou o anel e pagou com uma nota de R$100. Quanto ela recebeu de troco? Então, vocês vão observar o anel. Bom, e após vocês observarem as quantidades e responder as questões, nós vamos observar aqui agora a história que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E o tema é Todos Nós Somos Limitados, que é da nossa aula de PQV. O título da história é Quatro Tesouros, do autor Walter Hugo. Mãe. Ilustração, Patrícia Furtado. Então, vamos fazer a leitura, ó. Quatro tesouros, ó. Quem será que é essa daqui, né? Cuidando das crianças, né? A mamãe, né? Cuidando das filhinhas. Então, vamos começar? Bom, aqui, vamos dar início à nossa leitura. Uma senhora tinha 3 filhas, 3 tesouros, valiam mais de 1000 sacos de ouro. E as filhas brincavam e cantavam de contentes. Passavam os dias a fazer coisas diferentes, inventavam peripécias, vestiam disfarces, sonhavam com árvores quando espalhavam sementes. Iam quintal afora, tão vistosas, com as mãos estendidas sobre a terra, e a terra preparava-se para ser cultivada. A terra parecia que nem pensava em mais nada. Achavam as filhas que bom seria que a terra pensasse também. E depois riam-se, tão divertidas com aquele pensamento, e a senhora sorria. Uma senhora tinha 3 filhas, 3 tesouros, valiam mais de 1000 sacos de ouro. A senhora punha à mesa, chamava por elas, e o que fosse mais doce era sempre uma surpresa. As filhas comiam e conversavam, contavam histórias de verdade e fantasia, inventavam muito, e era assim que aprendiam. Achavam que inventar era como estudar, com mais leveza. Olha que legal, né? Uma senhora tinha 3 filhas, 3 tesouros, valiam mais de 1000 sacos de ouro. Dormiam numa cama grande, as filhas alinhadas por ordem de chegada. Primeiro a mais velha, depois a do meio e por último a mais nova. A senhora dizia-lhes boa noite e beijava-as. As filhas sossegavam. Achavam que
Deitadas, dormiam como o andar das nuvens, voavam. O sono era feito de algodão, azul muito claro. Quanto mais as filhas fechavam os olhos, mais se acendia o sonho, e mais alto nas nuvens andavam. Aparecia o sol, as noites passavam, e a senhora sorria. Uma senhora tinha 3 filhas, 3 tesouros, valiam mais de 1000 sacos de ouro. Por mais ouro que valessem, nunca a senhora as deixaria, não as daria, não se esqueceria nunca das filhas. A senhora só sabia gostar delas, tomar conta delas, desejar que fossem felizes e fazer tudo para que fossem felizes. As filhas aprendiam que a mãe era um muro de encontro ao mundo. Achavam que a mãe, porque as protegia, era como um muro grande, alto, muito robusto, que as defendia das dificuldades de crescer. Mas o mais incrível era que a mãe transparecia, e através da mãe as filhas viam tudo, aprendiam tudo, e a senhora sorria. Uma senhora tinha 3 filhas, 3 tesouros, valiam mais de 1000 sacos de ouro. Por mais esforço que fizesse, a senhora nada podia contra o azar que acontecesse. E as filhas, por isto ou aquilo, magoavam-se ou adoeciam. Era da distração nas brincadeiras, ou era a gula, era do frio ou do calor. De vez em quando as filhas lá tinham de ir ao médico, entravam em fila para serem vistas e esperavam. O médico lhes dizia boas tardes e elas começavam a queixar-se assim: ai, que me dói a perna, ai, que me dói a barriga, ai, que me dói a cabeça. Uma senhora tinha 3 filhas, 3 tesouros, valiam mais de 1000 sacos de ouro. Um dia foram parar no hospital. Estavam as 3 acamadas. A mais velha dizia: ai, que me dói a perna. Distraía-me a andar de bicicleta e caí. A do meio dizia: ai, que me dói a barriga. Comi demasiadas uvas doces. A mais nova dizia: ai, que me dói a cabeça. Enrolei-me numa porta. Aliás, entalei-me numa porta. A senhora, rodopiando entre as filhas, fazia festas a uma e outra e mais outra. A senhora não parava. Enquanto elas não estivessem bem e contentes, a senhora não se cansava, a senhora esperava. Uma senhora tinha 3 filhas, 3 tesouros, valiam mais de 1000 sacos de ouro. Estavam as filhas doentes e o importante era esperar, fazer o que mandava o doutor e esperar. A senhora penteava uma e outra e mais outra. A senhora beijava uma e outra e mais outra. A senhora sorria para uma e outra e mais outra. As filhas acreditavam que no coração da mãe havia uma corda atada ao coração de todas elas, porque a senhora era incapaz de parar de amar. Ela era incapaz de parar e a senhora esperava. Uma senhora tinha 3 filhas, 3 tesouros, valiam mais de 1000 sacos de ouro. Estavam doentes as filhas e precisavam de ter paciência e muito cuidado. E a senhora era assim que lhes dizia: minhas filhas, meus tesouros, o melhor comportada há de curar-se mais depressa. As 3 melhoravam e pioravam e voltavam a melhorar. E o médico espiava os olhos e a febre e fazia contas de cabeça para decidir o que fazer. As 3 distraíam-se, inventavam outra vez histórias e, cheias de verdade e fantasia, lá animavam.
A senhora participava, ajeitava o cobertor a uma e mais outra, e só depois se sentava. A senhora esperava. Uma senhora tinha 3 filhas, 3 tesouros, valiam mais de 1000 sacos de ouro. O médico disse: a mais velha, vamos pôr gesso. E a mais velha respondeu: ai, que me dói a perna. O médico disse: a do meio, vamos lavar o estômago com um tubo. E a do meio respondeu: ai, que me dói a barriga. O médico disse: a mais nova, vamos fazer uma operação. A senhora estremeceu. O médico sorriu. Não tinha com o que se preocupar. Ia correr tudo bem. A mais nova não respondeu: ai, que me dói a cabeça. E a senhora esperava. Uma senhora estava tão preocupada que já nem sabia quantas filhas tinha, quantos tesouros, quantos sacos de ouro valiam, enquanto não viesse a mais nova da sala de operação. A senhora não sossegava o coração, e as filhas lembravam-se que do coração da mãe havia uma corda atada até o coração da filha. O amor das mães é de todos quantos gostam de alguém. É uma magia sem parar, uma magia que sabe curar. Ficaram a senhora e quantas filhas tinha, intensamente a amar e a esperar. E o médico logo veio. Estava tudo bem, disse que estava tudo bem, e a senhora sorriu. Uma senhora tinha 3 filhas, 3 tesouros, valiam mais de 1000 sacos de ouro. Tão felizes ficaram todas por estarem bem de saúde, que disseram: ei, que já nem me dói a perna, ei, que já nem me dói a barriga, ei, que já nem me dói a cabeça. Tinham sido corajosas, só precisaram de esperar, e esperariam sempre, por uma e outra e mais outra. E a senhora disse: ei, que estou tão feliz. E as filhas riram-se com ela, juntas. As filhas e a mãe eram, na verdade, 4 tesouros, uma e outra e mais outra. 4 tesouros de amor valiam mais do que todos os sacos de ouro juntos. E aí, legal a nossa história, né? Vocês gostaram? Eu gostei bastante. Olha só o tanto que a mamãe se preocupa com a gente, na verdade. Essa mamãe aí, né, cuidou muito bem das filhas dela, na verdade. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre a nossa história? Bom, então após a história, nós vamos pensar um pouquinho. A mãe das meninas na história se esforçava em cuidar delas o tempo todo e procurando fazer tudo por elas. Número 1. Vocês acham que a mãe se cansou nessa tentativa de proteger e agradar suas filhas em tudo? E se ela alcançou seu objetivo? Vocês acham que essa mamãe se sentiu cansada, né, ao ficar fazendo tudo por suas filhas? É uma questão para vocês pensarem um pouquinho. Número 2. Os pais, professores ou nossos responsáveis não podem fazer tudo por nós e por isso precisamos ajudá-los, desenvolvendo a nossa independência, organizando o próprio quarto, cuidando dos nossos materiais, amarrando os sapatos, se alimentando, tomando banho e vestindo roupa sozinho. Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer sozinhos, não é verdade? Por mais que a mamãe cuide assim muito bem de nós, a mamãe é maravilhosa, não é verdade? Ela cuida tanto da gente, mas tem muitas coisas que nós podemos fazer sozinhos, até mesmo para a gente se tornar independente e ajudar, né? Ajudar a mamãe, o papai, os adultos, não é verdade? Os adultos que estão ao nosso redor. A gente pode cuidar de nós mesmos, por exemplo, organizando o nosso quarto, cuidando dos nossos materiais escolares, comendo direitinho, tomando banho, vestindo a roupa sozinho. A gente se torna independente e ajuda a família. Número 3. Os pais geralmente trabalham fora e por isso se sentem cansados,
precisando assim da ajuda dos filhos. E quanto à escola, neste momento, os pais precisam que os filhos cooperem, realizando as atividades com autonomia, prestando atenção às aulas, fazendo as tarefas propostas, em especial neste momento de pandemia. Então é verdade, não é, pessoal? Os pais que trabalham fora, eles precisam da colaboração de vocês, de nós, né? Os alunos, as crianças, prestar atenção na videoaula, fazer a tarefa direitinho com capricho, não é verdade? Ajudando a mamãe na hora de fazer as atividades. E aqui a gente já tinha comentado anteriormente na atividade de língua portuguesa, lá vai estar a atividade de PQV, que é desenhar o que você pode fazer para ajudar em casa e escrever o que fará para ser um aluno exemplar, o que nós tínhamos comentado. Vocês podem fazer um desenho, tá, do que vocês podem ajudar a mamãe em casa e escrever uma frase, que assim você vai ser uma criança muito mais especial, na verdade, vai ajudar a mamãe e vai estar desenvolvendo as suas responsabilidades, certo? Aguardo ansiosa as fotos das atividades e até a próxima aula.